2026, 50 anos da TV Liberal. Olá, boa noite. Veja nesta edição do JL2. O Ministério Público Federal apura a denúncia de reajuste abusivo no preço dos combustíveis na Grande Belém. Princípio de incêndio assusta pacientes e funcionários do Hospital Ordem Terceira, na capital. O mutirão esta noite oferece serviços de cidadania aos moradores do bairro do Guamá. E no futebol, o Águia vence no jogo de estreia da Copa Norte. Hoje é a vez do Remo. Agora no JL2. Os motoristas sentiram no bolso os aumentos sucessivos no preço dos combustíveis nas últimas semanas. Tanto que o Ministério Público Federal resolveu apurar se os donos de postos não estariam abusando nesses reajustes. Vamos conversar ao vivo com a repórter Juliana Alvarez, que tem mais detalhes e informações sobre isso. Oi, Juliana, boa noite. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos que nos acompanham. Essa investigação começou depois que o Ministério Público Federal recebeu uma série de denúncias de que os postos de gasolina de Belém estariam aumentando o preço dos combustíveis antes de qualquer anúncio de reajuste por parte das refinarias. Esses reajustes estariam sendo motivados apenas pelas notícias sobre a guerra no Oriente Médio. Com base nessas informações, o MPF pediu então que a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis faça uma fiscalização nos postos de gasolina da região metropolitana de Belém para verificar in loco o eventual aumento abusivo. A Polícia Federal também foi acionada. O pedido é para que informações não sigilosas sobre apurações que a PF esteja conduzindo sobre a prática de preços abusivos nos postos de combustíveis da região metropolitana de Belém sejam repassadas ao Ministério Público Federal. Outros órgãos federais também foram acionados com o objetivo de repassar ao Ministério Público informações sobre esses possíveis preços abusivos. E a partir dessas informações é que o Ministério Público vai avançar nessas investigações. O Sindicombustíveis do Pará informou que até o presente momento não teve conhecimento formal desse inquérito instaurado pelo Ministério Público Federal e destacou que ações similares estão ocorrendo em todo o Brasil, não só em Belém. E destacou ainda que desconhece a existência de práticas abusivas generalizadas aqui na cidade. Priscila. Muito obrigada, Juliana, pelas informações. Um princípio de incêndio na manhã de hoje assustou pacientes e funcionários do Hospital Ordem Terceira, no bairro da Campina, em Belém. O fogo teria iniciado no gerador de energia, mas foi logo controlado. O princípio de incêndio foi registrado hoje por volta das 8h30 da manhã no Hospital da Ordem Terceira, no bairro da Campina, em Belém. O fogo teria começado após um curto-circuito na sala do gerador da unidade de saúde. A brigada do hospital e os bombeiros controlaram as chamas em poucos minutos. Mas a grande quantidade de fumaça assustou quem presenciava a situação. Segundo a Ordem Terceira, não houve registro de feridos e nem a necessidade de transferência de pacientes ou paralisação dos atendimentos hospitalares. Apenas as cirurgias foram temporariamente suspensas de forma preventiva. O nosso intuito foi mantê-los calmos, tranquilos, que é o nosso preparo, a nossa equipe já está preparada para isso, nessas situações críticas. Não precisamos remover ninguém, transferir ninguém. O nosso incidente foi externo, mas obviamente que a fumaça ela tomou uma proporção que a gente não tem como controlar. Está sem energia, como é que mantém pacientes que estão, por exemplo, estão ligados a máquinas, de equipamentos? Nós temos baterias reservas e essas baterias elas são recarregadas justamente para essas situações atípicas que eventualmente podem acontecer. Uma mulher confessou ter matado o companheiro durante uma briga em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Ela alegou legítima defesa. O homem morreu a caminho do hospital. Segundo a Polícia Civil, Antônio Marco de Souza Silva foi encontrado caído em frente à casa onde morava com uma facada no peito. A companheira dele, Simone Souza da Silva, confessou o crime. Ela relatou aos policiais que agiu em defesa dela e do filho, que estariam sendo agredidos por Antônio Marco.
Vizinhos também contaram à polícia que já tinham presenciado vários episódios de agressões. A Polícia Civil solicitou perícia e segue as investigações. A mulher está à disposição da Justiça. E como vivem as mulheres em nosso país? Foi para responder a esta pergunta que o IBGE em Belém lançou hoje dados inéditos que mostram as condições de vida da nossa população feminina. Mulher, migrante e mãe. Isis sente na pele os reflexos das desigualdades de gênero. Passei por vários desafios exatamente por constituir esses três elementos do fato de ser mulher. Isso me permitiu dar mais atenção. Hoje eu trabalho nas minhas pesquisas com a questão do gênero, com a desigualdade de gênero. Tento compor isso também como papel profissional, né? Isso também me permitiu reivindicar melhores os meus espaços e os espaços das outras mulheres. No Brasil, as mulheres têm menor poder, oportunidades e renda que os homens. Estes são apenas alguns dos recortes que integram o panorama do Censo Demográfico 2022, Mulheres no Brasil. A iniciativa, que foi lançada simultaneamente e de forma híbrida em Belém, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro, é uma estratégia nacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que dá visibilidade às múltiplas realidades vividas pelas mulheres no país. A partir dos dados mais recentes do Censo Demográfico 2022, o panorama apresenta indicadores inéditos que permitem compreender como fatores como renda, escolaridade, território e raça influenciam diretamente nas condições de vida da população feminina, além de informações específicas sobre mulheres indígenas, quilombolas e aquelas que vivem em áreas urbanas periféricas. Num país como o Brasil, que é marcado por uma grande diversidade, por uma desigualdade muito grande, ter esse detalhamento permite revelar, permite dar visibilidade a diferentes formas de vivência de homens e mulheres e também a diferenças que acontecem dentro do grupo de mulheres. Embora diversas divulgações do censo forneçam dados por sexo, essas informações estão dispersas entre diferentes temas. O estudo reúne em um único espaço os indicadores mais representativos da situação das mulheres, oferecendo uma visão transversal e integrada dessa realidade. O panorama, além de ajudar a entender esses desafios históricos, tem como principal proposta transformar números em ferramentas para o planejamento de políticas públicas de enfrentamento das desigualdades de gênero. Ampliar essa base de dados que possa permitir um conhecimento da realidade do Brasil e, portanto, implementação de políticas públicas que avancem no sentido, nesse caso aqui, do cumprimento de uma Agenda 2030, em especial da ODS 5, que propugna pela igualdade de gêneros. No Pará, o evento de lançamento reuniu representantes de instituições que atuam diretamente na formulação e execução de ações voltadas às mulheres. Uma importante fonte de dados para que a gente possa pensar políticas públicas dentro da nossa universidade. Eles têm um compromisso muito grande com a pauta de hoje. Isso já é um passo muito importante para as nossas mães, as nossas vós que não tiveram esse processo, que não tiveram essa insistência e muitas vezes foram violentadas, foram silenciadas pelas suas lutas. Veja a seguir, serviços de cidadania estão sendo oferecidos neste momento em um mutirão no bairro do Guamaque, em Belém. E a vitória do Águia na estreia da Copa Norte. Voltamos já. Você acompanha as imagens ao vivo da Avenida Visconde de Souza Franco Adoca com a Rua Municipalidade. Até daqui a pouco, 7h50. Em Parauapebas, sudeste do estado, o Conselho Tutelar foi acionado para atender uma ocorrência de abandono de incapaz na periferia da cidade. Lá, eles encontraram 4 crianças com idades entre 1 e 7 anos, sozinhas em um apartamento em condições consideradas inadequadas. De acordo com informações de vizinhos, essas crianças eram frequentemente deixadas sozinhas e sem alimentação. Durante a vistoria no apartamento, os agentes também encontraram drogas. A mãe foi localizada e levada à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso. 3 das 4 crianças foram entregues ao pai
enquanto o bebê foi levado à delegacia por uma conselheira tutelar para ser entregue ao outro pai com o apoio da avó. Um mutirão de serviços de cidadania está sendo realizado neste momento no bairro do Guamá, aqui em Belém. Nós vamos saber mais ao vivo com a repórter Poliane Guimarães. Poli, é um horário bem diferente, mas muito adequado ao trabalhador. Boa noite. Diria até mais, Priscila, necessário. Boa noite para você e para quem nos acompanha. Essa é a primeira edição do Plantão Cidadão, uma iniciativa da Secretaria de Estado de Justiça voltada para aquelas pessoas que só conseguem esse tipo de atendimento fora do horário comercial. Os atendimentos começaram às 6 horas da tarde aqui na Escola Estadual Professora Ruth Rosita e devem ir até às 10 da noite. Você acompanha nesse momento um dos espaços mais movimentados, que é justamente onde está sendo feita a emissão da carteira de identidade. Foram distribuídas 100 senhas, mas todas já esgotaram. Mas ainda tem encaminhamento para a certidão de nascimento gratuita, atualização de dados na plataforma gov.br, atendimento ao consumidor pelo Procon Pará, além de orientação jurídica e para vagas no portal Emprega Brasil. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços da Seju, promovendo mais cidadania no horário em que o público pode aproveitar melhor. Inclusive, na nossa chegada aqui, uma mãe atípica que estava com 2 filhos disse que essa foi uma oportunidade de resolver várias pendências de uma forma rápida e só de uma vez. Os atendimentos seguem por aqui até às 10 horas da noite, facilitando a vida de muita gente que não conseguia realizar esses serviços, porque geralmente eles só são ofertados em horário comercial. Volto com você, Priscila. Muito obrigada, Poliane. Isso sim é cidadania, é chegar mais perto de todas as pessoas. Agora esporte, mais um paraense estreou com vitória na Copa Norte. O Águia de Marabá venceu o Monte Roraima ontem em Boa Vista. O Águia começou o primeiro tempo com vantagem sobre o Monte Roraima. Aos 13 minutos do primeiro tempo, o PH abriu o placar para o time marabaense. E nos acréscimos do primeiro tempo, Gustavo 25 bateu firme o pé esquerdo e ampliou o placar para o Águia. No segundo tempo, o Azulão voltou com tudo no campo e com menos de 2 minutos do jogo, Felipe Pará levou a bola ao gol e marcou mais um para o Águia. Aos 15 minutos, Caio Lima fez o cruzamento e Eidson marcou o primeiro gol do Monte Roraima. O Monte levou o Águia a perigo e aos 37 minutos do segundo tempo, Eidson pegou um chute de Felipe Brizola na área e marcou mais um gol para o Tamanduá. Mas o Águia não deixou por menos. Aos 45 do segundo tempo, um ataque puxado por Isaac cruzou o rasteiro na saída do goleiro Luiz Henrique e deixou o gol aberto para Diogo Carlos marcar o 4º gol do Azulão. Aos 54 minutos, o árbitro apita e encerra o jogo no Canarinho. Águia 4, Monte Roraima 2. Nós viemos com uma estratégia de marcar alto, surpreender o adversário, conseguimos ter essa imposição, essa atitude no primeiro tempo. Poderíamos ter acabado até com um placar mais elástico pelas quantidades de chances criadas, mas no geral fica alguns ajustes defensivos por ter tomado os gols no segundo tempo, mas a imposição e a atitude de jogar para cima, tentar vencer o jogo a todo momento, é o que fica de positivo nessa estreia. Hoje é a vez do Remo estrear nessa competição. O Leão enfrenta o Porto Velho daqui a pouco, a partir das 8h30 da noite, no estádio Aluizão, em Rondônia. Com foco total na Série A, o Remo vai jogar com um time completamente alternativo. Na beira do gramado, o auxiliar técnico Felipe Surian é quem vai comandar no lugar do treinador Léo Condé, que ficou aqui em Belém com a outra partida da equipe azulina. Você pode acompanhar esse jogo entre Porto Velho e Remo em tempo real pelo ge.globo/pa. E o seu comentário está aqui na tela. Olha só, o Carlos Costa dando boa noite. Triste a situação das mulheres aqui nesse país. Veja esse caso de Canaã dos Carajás. Ela matou para não morrer, mesmo os vizinhos sendo testemunhas. Ela ainda está presa. Que país é esse? É esperar que a justiça faça esse julgamento e a nós cabe realmente lamentar, porque são vidas perdidas que poderiam ter sido poupadas se não houvesse machismo, misoginia e tudo mais. Jorgean, em Oeiras do Pará, independente de qualquer situação, o preço do combustível é um absurdo. Ficaremos também acompanhando a partir, inclusive, desse monitoramento do Ministério Público Federal.
A você uma ótima noite e até amanhã.